Elias, do medo ao pânico. Este é o tema do nosso estudo de hoje. Eu sou o pastor Fábio, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu espero que você e a sua família estejam bem. E nós seguimos estudando sobre a saúde emocional baseado na palavra de Deus. O que a palavra tem a nos dizer sobre este tema? E hoje nós vamos refletir sobre um dos grandes profetas, um dos grandes homens de Deus na história do povo de Deus. Amado irmão e amada irmã, diante de processos de ansiedade que geram medo e até mesmo o pânico, muitas pessoas se sentem confusas, desmotivadas, inseguras em seguir adiante. Então nós perguntamos: como compreender a ansiedade? Quais as fontes que podem dar origens não somente a ela, mas também a sentimentos como o medo, o pânico que ela pode produzir em nós? E o texto que nós vamos refletir é 1 Reis, capítulo 19, dos versos de 1 a 18. Por favor, pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou perto da sua cabeça e viu um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Versículo 15. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá,
unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E por último, verso 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. E o nosso objetivo hoje é aprender, a partir da experiência do profeta Elias, a como lidar com os sentimentos que enfraquecem a alma. O profeta Elias, para iniciarmos aqui compreendendo o texto, ele é apresentado nos relatos bíblicos não somente como aquele que realizava milagres, mas principalmente como aquele que procurava estabelecer a pureza do culto a Deus, abolindo toda forma de idolatria cultivada por outros povos. E foi por essa razão que ele se aproximou do rei Acabe e, por instrução divina, convocou todos os profetas de Baal para um desafio no Monte Carmelo. O desafio seria que o verdadeiro Deus deveria ouvi-los e responder por fogo. Isso está no capítulo 18 de 1 Reis. Após o preparo do altar e de uma longa invocação dos profetas de Baal e do poste ídolo ao seu Deus, sem nenhuma resposta, Elias ora a Deus e presencia diante de todas as pessoas a manifestação do poder divino. Após dar fim aos profetas de Baal, Elias se dirigiu ao Monte Carmelo e ali clamou a Deus por chuva. Acabe, então, comunicou à sua esposa Jezabel todos os feitos de Elias e como ele matou todos os profetas de Baal, que eram protegidos por ela. Enfurecida, Jezabel ameaçou Elias de morte, no versículo 2, que, ao saber da sentença, amedrontado, Elias fugiu para Berseba, refugiando-se no deserto, e onde pediu que Deus lhe concedesse a morte. O profeta Elias foi tomado por uma intensa tristeza, e não somente pelas ameaças de Jezabel, mas também pela situação espiritual de Israel, por insistirem em viver distantes de Deus, como também pela morte de alguns profetas. A Bíblia revela a fragilidade de um homem de Deus que, diante de uma ameaça, foge para se esconder e salvar a sua vida, embora pedindo a morte. E aqui entramos na segunda parte do nosso estudo. E aqui cabe perguntar, o que leva uma pessoa com tantas experiências de fé se deixar dominar pelo medo e pelo pânico? O que impediu Elias de se lembrar de que ele servia a um Deus maior do que qualquer circunstância momentânea que o cercava e usufruir de paz e descanso? A resposta talvez esteja no fato de que Elias foi somando experiências de desgaste emocional, físico e espiritual. É uma das possibilidades. Havia muita pressão e opressão diante de uma política ímpia e corrupta, de um povo apático e oportunista, e de um lugar onde Baal, o deus da fertilidade, era cultuado em uma terra assolada pela seca e pela fome. E diante desse cenário, certamente, Elias precisou reunir todas as suas forças para continuar crendo, desafiando e professando sua fé no Deus de Israel. E todo esse esforço deve ter produzido tal desgaste que o levou a enfrentar com medo, insegurança e ansiedade um perigo pequeno, diante dos demais que ele já havia enfrentado. Da mesma forma, quando nós enfrentamos situações assim, podemos desenvolver um grau de ansiedade que pode tornar-se, mediante nossas forças humanas, aterrorizante e esmagador. E como fruto deste contexto, Elias adoece emocionalmente, se deixa aprisionar pela ansiedade e pelo medo e, em pânico, foge para se esconder em uma caverna.
alto nível de ansiedade gera um medo tão forte que nos paralisa. E foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Dentro da caverna, ele vive a crise da depressão, optando pelo isolamento, pelo desejo de morte e pela sensação de que sua vida, com pouco valor, não tinha razão ou objetivo para prevalecer. A ansiedade, quando nos domina, tende a nos jogar dentro de cavernas de medos e inseguranças, de onde parece que não vamos conseguir sair. De forma belíssima nessa narrativa, nós encontramos um Deus que compreende com profundidade os sentimentos de desamparo, emoção, ansiedade, medo e dúvida. E que, ao invés de julgar seu profeta e condená-lo por experimentar estes sentimentos, Deus literalmente acalenta Elias, provendo-lhe pão e água, dando-lhe tempo para descansar, renovar suas forças, podendo assim se preparar para o que haveria de vir. Em meio a esse processo, o profeta Elias também carecia de ter um reencontro com Deus, de sentir de forma precisa o quanto ele não estava só. Finalmente veio o desafio no versículo 15, porque o Deus da vida nunca deixa de nos desafiar a recomeçar, a voltarmos ao nosso caminho e à nossa missão. Desta forma, Elias, curado de seus medos, de sua ansiedade pela aflição do momento e do pânico que o levou a um caminho de fuga, sai da caverna e volta a cumprir o seu ministério profético. Que lindo testemunho! E para concluirmos, de modo semelhante ao profeta Elias, podemos experimentar sentimentos de cansaço, ansiedade, medo e pânico diante dos desafios que a vida nos impõe, especialmente esses tempos em que nós vivemos. E é preciso compreender e identificar que todos esses processos podem ser originados em situações de estresse, pendências emocionais não confrontadas, lutos e dores não vividas, mas sufocadas, e também por respostas diferenciadas do nosso organismo diante de mudanças biológicas. Podemos esticar tanto o nosso elástico emocional e espiritual que ele pode se romper, fazendo com que nos sintamos incapazes de prosseguir da forma como precisamos. Ainda que desejemos continuar, não mais conseguimos. E é muito importante, amado irmão, amada irmã, reconhecer o que tem minado nossas forças e quais fontes têm produzido estes sentimentos em nós. É preciso admitir e respeitar nossos limites e nossas estruturas. Reconhecer e aceitar ajuda quando percebemos que estamos no caminho da ansiedade, do medo e do pânico, para que, com a graça divina, os superemos. Você já ouviu falar do método Desarma? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que vai falar um pouco, que vai nos dar dicas e vai nos dizer o que significa esse método e vai nos ajudar a lidar melhor com esses sentimentos do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da área médica. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você conferir. E assim nós fechamos anunciando o nosso próximo encontro. E o nosso tema será depressão e estresse. Isso pode acontecer comigo? Isso pode acontecer com você? Está aí uma pergunta. E é isso que nós vamos estudar à luz da palavra de Deus em Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Se não é inscrito, se inscreva no canal e até o nosso próximo encontro.